Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Meus queridos professores e superintendentes da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando neste próximo domingo, dia 9 de junho, a lição de número 10, que nos vai falar a respeito do sistema de sacrifícios. E antes de nós iniciarmos, só gostaria de passar o recado a todos os superintendentes. Domingo agora se comemora o Dia do Pastor Evangélico e é uma oportunidade ímpar para você, superintendente da escola dominical, reforçar isso junto à sua escola. A Bíblia nos informa a respeito do valor que tem um pastor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 7, o autor diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, meu prezado superintendente, reforce com cada aluno da escola dominical o valor de um pastor. Diga a eles que o valor de um pastor não é medido por sua popularidade, não é medido por sua capacidade de persuasão, mas sim pela sua aprovação de Deus. Muito bem, o CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical aqui de Ribeirão Preto, nós tivemos nos 2 últimos domingos a nossa festividade de inauguração do nosso grande templo aqui em Ribeirão Preto, onde tivemos noites com mais de 8.000 pessoas e foi uma festa onde a presença de Deus foi de uma forma especial sobre o seu povo. E não obstante, no próximo sábado agora, nós temos o nosso CAPED das 14 às 16 horas, que funciona todos os sábados. No entanto, a pedido de alguns irmãos, e principalmente irmãos do campo de Ribeirão Preto, que muitas das vezes não têm a oportunidade de estar presente ao CAPED, nós estaremos repassando também algumas dicas a respeito desta próxima lição. Veja vocês que o tema é o sistema de sacrifícios. Sistema é um conjunto de doutrinas. E quando nós falamos em sacrifício, a palavra sacrifício vem de uma origem hebraica que chama-se korban, que significa aproximar-se, e no caso aqui, aproximar-se de Deus. É vir para perto de Deus. Então, podemos dizer que esse tema, o sistema de sacrifícios, é um conjunto de doutrinas que aproxima-se o homem de Deus. O texto áureo desta nossa lição, que é a parte que mais brilha, diz assim, Romanos 3:25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então nós vamos ver durante esta lição algumas questões interessantes sobre os sacrifícios que era realizado no tabernáculo. Nós vamos ver a diferença entre as ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias, quais são elas. Nós vamos ver também, ou aprendermos alguma coisa a respeito do ritual de cada uma destas ofertas. E eu quero crer que e será uma aula de grande valia para cada um dos nossos alunos. Como pode-se verificar pela Escritura Sagrada, a questão do sacrifício não é algo que iniciou apenas no Monte Sinai com Moisés. Na realidade, o sacrifício ele se torna evidente já desde a queda do homem.
A Bíblia, por exemplo, vai nos informar, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 21, que quando o homem peca no Éden e Deus o expulsa do jardim, o versículo 21 diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. É tão claro que, não obstante o texto não deixar isso de forma escrita, mas está subentendido no seu detalhe, que para que essa túnica fosse feita, algum animal fosse morto. Então veja que quando o homem peca, ele percebe que está nu, desnudo, e a morte de um animal, portanto, sangue foi derramado, e a pele daquele animal cobriu a nudez do homem. Deus já demonstrando desde o princípio que o pecado do homem precisava ser perdoado. É tão claro que agora aqui, coberto através da tipologia do sangue de um animal. Mas nós podemos ver também, no capítulo 4 do Gênesis, que os filhos deste primeiro casal, Abel e Caim, eles também ofereciam sacrifício, ou ofereceram sacrifícios ao Senhor. No capítulo 4, versículo 3, por exemplo, nos diz assim: Aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então veja aqui um tipo de sacrifício a ser oferecido ao Senhor, sem ser agora com derramamento de sangue. Caim traz do fruto da terra, mas temos também no versículo 4 o derramamento de sangue, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A Bíblia também vai nos falar, lá no capítulo 8 do livro do Gênesis, quando Noé, depois de Deus mandar o dilúvio sobre a terra, e quando Noé ele sai da arca, e um dos primeiros atos de Noé foi edificar um altar ao Senhor. Isso está lá no capítulo 8, versículo 20 do Gênesis, que diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Veja o versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro. Então aqui nós encontramos já Noé também oferecendo sacrifícios, levantando o altar ao Senhor. Nós temos também o patriarca Abraão. Aliás, Abraão, sempre quando ele mudava de uma região para outra, um dos primeiros atos de Abraão era oferecer sacrifício, ou levantar um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o ápice disso nós encontramos no capítulo 22 do livro do Gênesis, uma passagem conhecidíssima de todos nós. No capítulo 22, quando Deus pede para Abraão ir ao monte, ou à região de Moriá, e em um dos cumes do monte Moriá, que oferecesse o seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. E nós encontramos lá no capítulo 22 e o versículo 7, que nos diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Veja que aqui talvez seja a maior tipologia que nós temos, a maior figura do sacrifício maior que viria. Porque desde o primeiro casal, desde Adão, até a lei cerimonial dada por Deus à nação de Israel, todo esse sangue derramado, todas as ofertas pacíficas, as ofertas de manjares, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado,
tudo isso apontava para um sacrifício maior e perfeito, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aliás, a nossa lição, ela vai trazer na sua leitura em classe os dois últimos versículos baseados em 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Já apontando aqui que Jesus é aquele que se tornou favorável, que se tornou propício, que se fez pecado por nós lá na cruz do Calvário. E isto então apontava para esse sacrifício maior de Cristo. E nós podemos ver lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, o versículos 19 e o versículo 20 diz assim: o versículo 18 primeiramente, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, percebemos aqui que, não obstante aquele animal que foi morto para que com a sua pele fosse coberto a nudez ou o pecado do primeiro casal, mas na mente de Deus, na mente do Pai Celestial, Jesus já havia sido morto. Em outras palavras, alguém chega até a dizer que Deus só pôde dizer haja luz, porque antes disso ele disse haja cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então nós vamos vermos agora algumas dessas ofertas que Deus elencou para a nação de Israel através de Moisés, para que o povo pudesse oferecer como uma forma de aplacar a ira de Deus. A Bíblia nos informa em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas lá em Romanos, ainda no capítulo 5 e o versículo de número 1, vai nos dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado faz separação entre Deus e o homem, mas Jesus veio para nos reconciliar, para nos religar com o Pai. O sangue perfeito de Cristo, o seu sacrifício único e perfeito, é suficiente para aplacar a ira de Deus. Mas o sangue dos animais, os sacrifícios da antiga aliança, serviam apenas para cobrir. Então, como podemos ver, o livro de Levítico, ou do Levítico, é um livro riquíssimo, com todos os tipos de ofertas, de sacrifícios que poderia ou que deveria ser feito pelo povo de Deus. O livro do Levítico, no capítulo 27, o versículo 34, aliás, o último versículo deste livro, já encerra dizendo assim: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O primeiro capítulo da nossa lição vai falar sobre a oferta voluntária, a oferta do holocausto. Nós vamos ver que nós tínhamos a oferta voluntária e as ofertas obrigatórias. E nós vamos ver qual a diferença, ou o que vem a ser a oferta voluntária e a oferta obrigatória. A oferta voluntária, nós temos pelo menos 3 tipos.
E a lição trata a respeito disso. Temos, por exemplo, a oferta do holocausto, temos a oferta de manjares, temos a oferta pacífica. E era voluntária porque era conforme a condição do ofertante. O ofertante poderia levar uma coisa ou poderia levar outra. Não havia uma obrigatoriedade de que tipo ele teria que oferecer. Já as ofertas obrigatórias requer um representante legal. E já havia pré-determinado que tipo de animal, que tipo de cereal ele deveria apresentar. Então, esta é basicamente a diferença entre as ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias. A primeira oferta voluntária é a oferta do holocausto. Então, a oferta do holocausto, o capítulo 1 do livro do Levítico e também o capítulo 6, vai nos trazer em detalhes como que era feita a oferta do holocausto. Por exemplo, no capítulo 1 e o versículo 3, fica mais claro para nós o porquê era uma oferta voluntária. Diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade, perante o Senhor. Esta oferta ela era oferecida e toda queimada, não se comia nada desta carne, ali no altar chamado também de altar do holocausto, a primeira peça do tabernáculo. E não é por acaso que a Bíblia vai nos informar em Levítico, no capítulo 6, que o altar do holocausto tinha fogo o tempo todo. Aliás, o versículo de número 13 do capítulo 6 diz assim, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, todas as manhãs e todas as tardes tinha sacrifício de holocausto que era oferecido na tenda da congregação. Esse é basicamente o conceito de holocausto, onde era queimado. Os tipos de animais ali que poderia ser oferecido, poderia ser boi, ovelhas, cabras, pessoas com menos posses poderiam inclusive oferecer aves como pombos, e de tal forma que isso tinha uma tipificação, porque o cordeiro ou o animal que era sacrificado no altar do holocausto, ele apontava para a vítima perfeita, apontava para, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo está registrado em João capítulo 1 e o versículo de número 29. Em Números, no capítulo 28, nós temos maiores informações ainda como que era feito a oferta do holocausto. Por exemplo, no versículo 4, vai nos informar assim: um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. Então, de domingo a sexta-feira, era sacrificado ao Senhor um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Mas no sábado isto mudava. Veja o versículo 9 e 10. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de um ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então veja, os irmãos, que no sábado, em vez de um cordeiro pela manhã e outro à tarde, era 2 pela manhã e 2 pela tarde, porque repetia-se o que se fazia de domingo a sexta-feira. Fora isso, tinha a especificidade do próprio sábado. Então nós encontramos uma riqueza de detalhes que a Bíblia vai mencionar a respeito do altar do holocausto. No capítulo 2 desta lição, nós vamos encontrar um outro tipo de oferta voluntária, chamada oferta de manjares, que está em Levítico capítulo 2.
Bom, oferta de manjares é uma oferta de gratidão. Nós encontramos em Levítico capítulo 2 algumas informações interessantes sobre a oferta de manjares. Veja que o sacrifício ao Senhor, além de se usar animais, se usava também algumas coisas do reino vegetal, como por exemplo a farinha, a cevada, o trigo, se fazia bolos, se oferecia incenso e muitas das vezes, tanto na oferta de manjares quanto na oferta de sacrifícios de animais, se usava também a libação, que nada mais era do que vinho que era despejado para dar aquilo ou fazer com que aquilo subisse um cheiro suave. Na oferta de manjares, nós encontramos que a exigência de Deus, que em todas essas ofertas precisava ser usado o sal. Por exemplo, no capítulo 2 de Levítico, versículo 13, nos diz assim: e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Veja que a Bíblia vai nos informar que nós somos o sal da terra. Então aqui todo o sacrifício ou toda a oferta de manjares deveria ser utilizado sal. Não obstante a utilização do sal ser obrigatória, por conseguinte o uso do mel e do fermento não era aceito. Por exemplo, em Levítico capítulo 2 mesmo, o mesmo capítulo, o versículo de número 11 vai nos dizer assim: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. E é bom nós pensarmos um pouco aqui, porque assim, o mel, não obstante ele ser agradável ao paladar, ele tem uma tipologia na Bíblia como a glória do homem. Por exemplo, lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo 24, nós podemos encontrar a passagem de Pedro dizendo assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Nós encontramos também uma passagem muito parecida com essa lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Veja o que diz o versículo de número 6. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Então, toda oferta ao Senhor, Deus não aceita que a glória seja para o homem, mas a glória é única e exclusivamente para o Senhor. Portanto, na oferta de manjares não se aceitava mel. E o fermento é de conhecimento de todos nós que o fermento ele simboliza ou representa o pecado. O pecado não poderia estar presente numa oferta de sacrifício ao Senhor, mas deveria ter azeite. O azeite precisava fazer parte, a exemplo do sal, o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Veja lá em Êxodo, por exemplo, capítulo 30 e o versículo 31, e eu estou usando várias citações bíblicas, até porque nós, professores da escola dominical, o nosso livro base é a Bíblia. E é importantíssimo que você, professor da escola dominical, use constantemente a Bíblia na sua aula. Diz assim, Êxodo capítulo 30, versículo 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o azeite da santa unção nas vossas
gerações. E os irmãos vão encontrar N passagens bíblicas dizendo ou colocando a representação do azeite como a pessoa do Espírito Santo. O capítulo 3 desta lição, nós vamos estudar sobre 3 tipos de oferta. A oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Veja que o pastor Elianai, ele deixa de fora aqui a oferta pela culpa e depois comentaremos alguma coisa a respeito disso. Mas pensemos primeiramente agora sobre a questão da oferta pacífica. Essa oferta pacífica nada mais é do que uma oferta de gratidão também, a exemplo da oferta de manjares, mas é uma oferta de paz, uma oferta que tinha como uma finalidade dizer, o homem dizendo para o Senhor o quanto que ele estava grato e quanto que ele queria ter comunhão. Diferentemente da oferta do holocausto, onde todo animal era queimado e ficava apenas as cinzas, na oferta pacífica, o ofertante ele levava o animal e imolava-se esse animal, mas era queimado no altar do holocausto apenas as partes miúdas deste animal. A parte boa ou a parte nobre deste animal servia de alimento tanto para o ofertante quanto para os sacerdotes. E era uma forma de oferecer um presente a Deus, em gratidão ao Senhor pela comunhão, pela felicidade, o quanto ele estava alegre e feliz com o seu Deus. Esta oferta, ela aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A Bíblia nos informa lá em Colossenses capítulo 1, veja o que diz o versículo 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, isso é, em Jesus, habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, isso é, de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nos mostrando aí que Cristo fez esta reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai Celestial. Graças a Deus por isso. Hoje nós podemos dizer e podemos afirmar que Cristo é a nossa paz. Nós temos a paz com Deus e hoje também temos a paz de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos justificou e nos deu paz com Deus. E esta paz com Deus gera em nós, através do Espírito Santo, a paz de Deus. Como nos diz Paulo, que a paz de Deus habite em vós. No ponto 3 desta lição, nós vamos estudar também a oferta pelo pecado. E é interessante nós vermos aqui, e como eu citei há pouco, o pastor Elianai, no seu livro O Tabernáculo, da qual esta lição é tirada, ele deixa de mencionar aqui a questão da oferta pela culpa, que está lá em Levítico, capítulo 5, versículo 17, e também o Levítico, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, que você, professor da escola dominical, poderá também ter a esse tipo de sacrifício pela culpa. E é interessante porque pela culpa, hoje na parte jurídica se diz muito sobre, por exemplo, um crime culposo. O crime ele pode ser culposo ou ele pode ser doloso. O culposo, algumas vezes a pessoa até paga alguma pena, mas isso muito branda, porque foi algo que ele cometeu sem saber ou de forma involuntária. Então veja que a oferta pela culpa era uma oferta
através de algum pecado que a pessoa cometeu sem ele saber. Por exemplo, vamos até ver em Levítico, capítulo de número 5, capítulo 5 do livro de Levítico, veja o que diz o versículo de número 17. Olha, diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então a pessoa cometeu transgrediu algum mandamento sem saber que estava transgredindo. Não houve dolo, porém houve a culpa. Ele precisava oferecer algum sacrifício ao Senhor. E veja que tanto o sacrifício pela culpa quanto o sacrifício pelo pecado, ambos estão não num tipo de oferta voluntária, mas nas ofertas obrigatórias, porque ali era uma forma de rever uma obrigação. E tinha até o tipo de animal específico que deveria ser oferecido nesse tipo de expiação. Pois bem, mas a lição vai tratar não a oferta pela culpa, e sim a oferta pelo pecado. Então veja que o pastor Elianai até nos informa aqui, diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. O que era então a oferta pelo pecado? Veja que tanto a oferta pela culpa quanto a oferta pelo pecado, que estão entre as ofertas obrigatórias, requeria sempre um representante legal. Isso quer dizer que o pecado, ou cometido de forma involuntária, ou de forma pensada, que é o caso da oferta pelo pecado, de forma pensada, ambos dependiam de que algum animal fosse morto e o sangue desse animal tirasse a culpa ou o dolo desta pessoa. Em Levítico, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, vai nos falar a respeito disso. Mas veja o que diz, por exemplo, o versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, e continua o texto. Isso nos informando que quando uma pessoa fizesse alguma coisa que os mandamentos afirmavam que não se devia fazer, quer dizer, ele sabia que não se podia fazer, mas acabou cometendo. Isso dependia de confissão e arrependimento. Ele confessava, se arrependia, oferecia o animal em sacrifício. Para esse tipo de oferta havia uma diferença. O animal, ele não poderia ser queimado ou oferecido ali no altar do holocausto. A Bíblia vai nos informar, lá em Levítico mesmo, no capítulo 4, e o versículo 21, dizendo que este novilho, este animal, deveria ser levado para fora do arraial. Diz assim: depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Então, a oferta pelo pecado, o animal era levado e queimado fora do tabernáculo. Isso também aponta para a pessoa de Jesus de Nazaré, que morreu fora dos muros de Jerusalém, levando assim o pecado de todos nós. Passemos agora para a última parte das ofertas de sacrifícios, agora o chamado a oferta de expiação. Talvez aqui seja essa o mais importante para o povo
de Israel, o grande dia, o dia da expiação. Bom, esse dia no calendário judaico era o 10º dia do 7º mês. Tá? No nosso calendário equivale aí o final de setembro e o começo do mês de outubro, chamado dia de Yom Kippur, o grande dia da expiação, que é chamado também como o dia do perdão. Então vamos pensar um pouquinho a respeito desse dia, o dia mais importante da nação de Israel, registrado no livro do Levítico, no capítulo de número 16. Bom, o grande dia da expiação, diferentemente das demais ofertas que era oferecida por uma pessoa, o grande dia da expiação era um dia nacional, era um dia em que a nação de Israel, enquanto eles caminhavam pelo deserto, eles se aglomeravam em volta do tabernáculo, ou depois do templo construído, vinham até Jerusalém para esse grande dia, o dia da expiação, aonde o sumo sacerdote, naquele dia tão especial, e era a única vez, o único dia no ano, em que um sumo sacerdote iria adentrar ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício, não apenas por ele, mas por toda a nação de Israel. Então, imagine os irmãos, que era um dia de uma grande expectativa. Expectativa porque toda a nação estaria se humilhando perante o Senhor. Todos estariam ali, sabendo de que o sumo sacerdote entraria ou adentraria ao lugar santíssimo. E eles precisavam saber se Deus estaria aplacando a sua ira, se Deus estaria perdoando a nação pelos pecados cometidos. Então, era um dia nacional. Aliás, a palavra expiação, ela vem de uma palavra hebraica que significa kafar ou kapar, com ph, que tem o significado de cobrir, ou seja, cobrir o pecado da presença de Deus. E é interessante a gente ver isso porque o sumo sacerdote, ele precisava fazer alguns rituais, e você poderá ver isso bem descrito no capítulo 16 do livro do Levítico, porque nesse dia se pegava 2 bodes, e o sumo sacerdote ele lançava a sorte para saber qual que seria o bode expiatório. E os bodes eram iguais. A tradição judaica vai nos informar que ele tinha que ter a mesma altura, o mesmo peso, ele era da mesma cor, etc. Então ele tinha que ser idêntico um ao outro. E aqueles 2 bodes, o sumo sacerdote lançava a sorte para ver qual seria o bode expiatório e qual seria o bode emissário. A sorte sobre o animal que caísse para ser o expiatório, o sumo sacerdote degolava aquele animal, pegava o sangue daquele animal e, ao adentrar ao lugar santo dos santos, ele colocava na tampa do propiciatório, nas 4 pontas da arca, daquela tampa, ele colocava o sangue daquele bode. E depois o sangue também era espargido entre os 2 querubins que havia sobre aquela tampa, os rostos ambos virados um para o outro e ambos virados para o centro da arca. E com isso, aquele sangue estava dizendo: eu estou cobrindo o pecado da nação de Israel sobre a lei de Deus. A lei de Deus estava dentro daquele baú chamado arca, mas o sangue ali em cima estava cobrindo o pecado contra a lei de Deus. A lei de Deus exigia justiça. Deus é um Deus de justiça. O juízo
precisava ser aplicado. Mas o propiciatório, aonde Deus se torna propício, como dizia já os gregos, estudamos no domingo passado, que ali era o trono da misericórdia. Então ali, aquele sangue, ele implorava pela misericórdia de Deus. E a misericórdia do Senhor fazia com que o pecado do povo fosse coberto, indicando ali o sacrifício perfeito que haveria de vir, o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Então, o propiciatório era para cobrir a lei de Deus dentro da arca. Já o outro bode, o chamado bode emissário, o sumo sacerdote colocava as mãos ou impunha as mãos sobre ele, indicando ali que o pecado de toda a nação estava sendo descarregado sobre aquele animal. E através de uma pessoa já previamente indicada, esta pessoa conduzia esse bode emissário para o deserto e lá o soltava. Alguns chamam esse bode de Azazel. E algumas pessoas dão conotações das mais diversas possíveis a respeito de qual a tipologia desse bode emissário, o Azazel. Mas nós, da Assembleia de Deus, nós temos um entendimento bíblico de que esse bode que levava o pecado da nação de Israel para o deserto representa a pessoa de Cristo, que levou sobre si o pecado de todos nós. E a exemplo de Jesus, que morreu fora dos muros de Jerusalém, esse bode também levava o pecado da nação de Israel para longe do seu povo. Meus prezados, e para nós concluirmos esta lição, nós podemos tirar dela, como vimos aqui, diversas lições para a nossa vida de fé cristã. Primeiramente, nós aprendemos, estudamos aqui, a diferença entre ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias. Vimos aqui que as ofertas voluntárias são pelo menos 3. A oferta de holocausto. O holocausto era aquilo que era tudo queimado. Vimos também um outro tipo de oferta voluntária chamada oferta de manjares, onde era oferecido coisas do reino vegetal, como trigo, como a cevada e outras coisas. Vimos que a oferta de manjares era uma oferta de gratidão, era agradecer a Deus pela fecundidade da terra, pelas primícias, por aquilo que Deus tinha dado. Vimos que algumas coisas não poderia ser oferecido ao Senhor, como o fermento, a exemplo de que o pecado não pode estar no meio do povo de Deus, como também o mel, porque Deus quer a glória apenas para si. Vimos, no entanto, que alguns ingredientes eram obrigatórios, entre eles o sal. E vimos também que nós somos o sal da terra. Nós vimos também que, por exemplo, o azeite precisava estar presente. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Vimos depois a oferta pacífica, que também está entre as ofertas voluntárias. E essa oferta pacífica, ela tinha uma condição especial, porque diferentemente da oferta de holocausto, onde tudo era queimada, a oferta pacífica, apenas as partes miúdas do animal era queimado. Mas a parte boa desse animal poderia ser comida tanto pelo ofertante como pelos sacerdotes. E isso era uma forma do homem dizer: olha, eu tenho paz com Deus. Jesus é a nossa paz. Jesus quem nos reconciliou com o Pai. Depois nós falamos sobre 2 tipos de oferta que eram ofertas obrigatórias. Vimos, por exemplo, a oferta pelo pecado.
E a oferta pelo pecado era uma oferta onde o animal ele não podia ser oferecido ali dentro do tabernáculo, deveria ser levado e queimado fora do arraial. Era um tipo de pecado que a pessoa cometia sabendo que estava cometendo pecado. Era um pecado doloso. Comentamos também que a lição não trata a respeito da oferta pela culpa, que é um tipo de pecado que a pessoa cometia, muitas vezes sem saber que estava transgredindo algum mandamento. Então era um ato involuntário, mas mesmo sendo involuntário, precisava de confissão e de arrependimento. E por fim, comentamos sobre o grande dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, chamado dia de Yom Kippur. E nós finalizamos esta lição, e eu gostaria de finalizar lendo pelo menos 2 versículos. O primeiro deles em 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E veja também, 1 de Pedro ainda, capítulo 2, e o versículo de número 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício perfeito. E com isso, todos os tipos de sacrifícios, seja ele de holocausto, seja ele de oferta pacífica, oferta de manjares, oferta pelo pecado, enfim, todos esses sacrifícios ficaram na antiga aliança. Cristo fez um sacrifício único, perfeito, de uma vez por todas. E hoje, através de Cristo, um novo e vivo caminho foi aberto. E hoje, nós temos a ousadia, como nos diz o escritor aos Hebreus, pelo sangue de Cristo, a entrar no lugar santo dos santos e oferecermos o nosso sacrifício ao Senhor. E que este sacrifício possa subir como um cheiro suave às narinas de Deus, nos reconciliando com o Pai, e assim, tendo essa paz com Deus, nós temos a paz de Deus dentro dos nossos corações. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos dê a sua paz. Amém. Meus prezados, não se esqueça de inscrever em nosso canal Caped RP e assim receber todos os nossos vídeos, as atualizações. Que Deus vos abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.